Meu nome é Thiago, sou neurocirurgião pediátrico, seja bem-vindo. Hoje conversaremos sobre paralisia cerebral. O que pode ser feito quando a fisioterapia e quando as terapias não resolvem? Hoje nós temos técnicas cirúrgicas capazes de fazer uma criança voltar até a capacidade de andar. Nós temos técnicas cirúrgicas capazes de fazer uma criança ser melhor cuidada, sentar, por exemplo. Hoje nós conversaremos sobre isso. Eu junto todas as outras especialidades e trabalho essa criança fortemente na terapia ocupacional e na fisioterapia neurológica, do jeito que a criança merece e precisa. Uma parte dessas crianças com paralisia cerebral, ela vai conseguindo vencer a rigidez, ela vai conseguir vencer a espasticidade, sendo que crianças que têm inteligência normal, ou seja, paralisia cerebral não significa inteligência prejudicada. Uma parte dessas crianças, sobretudo as com inteligência normal, ela vai conseguir vencer a espasticidade. E ao vencer essa espasticidade, ela vai conseguir se inserir de forma cada vez mais completa na vida social, familiar dela. O que acontece é que isso tem uma altura, ou seja, isso tem um patamar, tem um teto. E essas crianças, uma parte delas, que tiveram a oportunidade de fazer o melhor possível, elas vão chegar nesse teto. E elas não vão ultrapassar esse teto. Então são crianças que têm entre 5 e 9 anos de idade, que têm a inteligência preservada e que não conseguem sair da cadeira de rodas ou não conseguem sair do andador. Essas crianças são as principais candidatas para um tratamento neurocirúrgico para paralisia cerebral. Porque se existe um problema entre a capacidade do sistema cerebral enviar informações para criar fluidez e flexibilidade, os tratamentos basicamente são esses. Ou eu dou uma medicação que facilita isso, e as medicações elas podem ser tomadas por boca ou dentro do cérebro da criança, dentro do espaço onde tem um líquido que circula, que é o líquor. A gente tem um sistema chamado sistema ventricular, que esse líquor ele circula, ou a gente coloca o remédio diretamente dentro dele através de um cateter no cérebro ou através de um cateter na medula, ligado a uma bomba que libera uma substância. A principal dela chama baclofeno, que é um remédio que ele não é novo, ele é super disponível, com baixíssimo efeito colateral, mas que quando a gente coloca ele diretamente no sistema nervoso central, a potência é pelo menos 9 vezes maior do que se eu tomar por boca. E a outra parte é que se houver uma possibilidade de se inibir um hiperestímulo que esse cérebro prejudicado tem pelo ambiente, eu também relaxo a musculatura e relaxo as articulações, que é uma cirurgia que nós fazemos, é uma cirurgia que ela já é descrita há 100 anos, as bases dessa cirurgia ela tem 100 anos, e ela mudou a forma de pensar há mais ou menos uns 30, 40 anos, e que ela é consagrada como o padrão ouro do tratamento para crianças com paralisia cerebral espástica, rígida, em que a criança ela é operada e aquela rigidez que ela tem, automaticamente ela some depois da cirurgia. Então, todo o trabalho de fisioterapia, todo o trabalho de terapeutas, de psicomotricista, terapeuta ocupacional, os professores de educação física, os próprios fisioterapeutas fazem, essa cirurgia ela é capaz de devolver para a criança de forma quase instantânea, mas muito bem controlada, a flacidez que as articulações precisam para poder se desenvolver. Então, toda criança com paralisia cerebral que não consegue adquirir autonomia para ter uma vida sem necessidade de andador ou de cadeira de roda, ou toda criança com paralisia cerebral que, por exemplo, não se consegue dar o banho direito porque as articulações são rígidas o suficiente, ou uma criança que nunca sentou, por exemplo, numa cadeira, porque ela é rígida o suficiente, ela não consegue ser colocada nessa posição sentada, é uma criança candidata a ser avaliada por um neurocirurgião infantil para a realização de uma cirurgia chamada de risotomia dorsal seletiva lombar. A risotomia dorsal seletiva, onde o neurocirurgião, ele juntamente com o fisioterapeuta e com um neurofisiologista, que é o médico responsável por nos dizer quais partes dos nervos estão mais afetadas, esse trio ele é capaz de reverter
mesmo que de forma transitória, toda a espasticidade da criança. O que eu quero dizer é que a possibilidade de risotomia dorsal seletiva é tudo o que o fisioterapeuta que mexe com paralisia cerebral sonhou. Quando ele começa a manipular uma criança com paralisia cerebral, o grau de rigidez é tanto que o cenário mais comum é do desânimo e da entrega. O profissional ele desanima porque ele não consegue atingir o melhor objetivo. A família desanima por acreditar que só tem aquilo para fazer. E a criança é deixada passar um período que é um período muito precioso, que é o período que vai mais ou menos de 5 a 9 anos de idade. Então é como se a risotomia ela possibilitasse ao fisioterapeuta trabalhar com essa criança, só que antes da espasticidade se desenvolver. Porque essa espasticidade, essa rigidez, ela não se desenvolve de forma automática. Quando a criança sofre um insulto nesse cérebro, capaz de criar uma diminuição da função de oxigênio, que vai irrigar essas áreas, que vai fazer com que essas áreas do cérebro comecem a funcionar, a espasticidade ela leva tempo para começar a andar. Só que a história natural mais comum é descobrir a espasticidade com a criança espástica. O que a risotomia faz é devolver ao fisioterapeuta uma criança com espasticidade, mas sem sintoma neurológico. Isso é tão real que quando nós programamos uma cirurgia de risotomia, nós preenchemos uma série de protocolos que eles são feitos o tempo todo com o próprio fisioterapeuta do paciente. Então, nós avaliamos o paciente junto com o fisioterapeuta. No dia da cirurgia, o fisioterapeuta ele vai ao centro cirúrgico, ele vai à sala de cirurgia e ele examina a criança novamente. Ele participa do processo de confirmação do que deve ser feito. Com a cirurgia realizada, o fisioterapeuta ele começa de forma muito precoce o processo de reabilitação, ou seja, uma criança que opera, ela volta para a fisioterapia em 2, 3, 4 dias. Então, o ator principal da risotomia, quem mais se beneficiará com a risotomia é o próprio fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, porque ele vai ter a oportunidade de trabalhar e ver resultado. Porque são especialidades que dependem do resultado. E o que frustra é não ter a possibilidade de saber que vai ter resultado. Quando você, fisioterapeuta neurológico, ou o próprio terapeuta ocupacional, fonoaudiologista, psicomotricista, notou que a curva de melhora da criança parou de andar para frente, é hora de pensar que a risotomia dorsal seletiva deve ser pensada. Então, ter a oportunidade de conversar com a família sobre isso é indispensável para oportunizar uma terapia melhor ainda do que ela tem sido feita. A risotomia dorsal, pelo próprio nome diz, a cirurgia ela é feita diretamente nos nervos, muito próximos do final da medula da coluna lombar da criança. Então, nas costas da criança, lá no fim, mais ou menos perto da altura do quadril, o neurocirurgião ele é capaz de acessar esses nervos e ele é capaz de encontrar quais são os nervos que estão mais estimulados e ele tira esse estímulo. Então, se a criança com paralisia cerebral, submetida a um regime de fisioterapeuta intensivo ou não intensivo, se você observa que o seu trabalho não tem mais como evoluir, essa é a hora de conversar com a família, de propor a ela alternativa, de propor a essa família o fazer mais. A fisioterapia ela sempre vai andar, ela vai fazer parte da vida dessa criança sempre, mas ela tem um seu limite. Se você tem crianças que estão sob seu cuidado e que esse limite ele está se aproximando, se você já olha para alguma criança sua sob seus cuidados e você olha e diz, essa criança ela precisa de mais. Eu não sei o que ela precisa, mas ela precisa de mais alguma coisa. Então, a risotomia ela é uma técnica cirúrgica completamente difundida no mundo. No Brasil, a gente tem grandes centros, grandes profissionais que fazem a cirurgia de risotomia e ela é capaz de, além de melhorar a espasticidade, trazer um novo ânimo, tanto para a família quanto para o profissional. Então, essa é a hora. A paralisia cerebral, juntamente com a epilepsia, são as duas condições neurológicas mais comuns que impactam a vida diretamente da criança e da família, dos cuidadores, dos profissionais, e que menos se faz do que precisa se fazer. Isso acontece pela falta de conhecimento científico e por uma crença muito antiga de uma medicina que já está pelo menos uns 40 anos para trás, de que se tem paralisia cerebral, não há o que fazer. Isso tem mudado numa parte grande do mundo, porque
é uma técnica que ela é real, ela é factível, ela é muito estudada, ela é consagrada e ela pode ser aplicada em praticamente todas as crianças com paralisia cerebral que se encaixam nos critérios de dificuldade de locomoção e espasticidade grave. Então, a pergunta que a gente recebe muitas vezes é: se isso existia, por que isso nunca foi falado? E isso nunca foi falado porque são crianças que já começam a vida escutando que não existe nada a fazer além de fazer fisioterapia e é isso e não há mais nada. Quando a família já começa a vida da criança recebendo um diagnóstico dessa natureza, quando o profissional recebe a sua formação na faculdade ao dizer que paralisia cerebral é manutenção da qualidade de vida e fazer algo para vamos ver como é que faz para ver como é que fica. Quando a sociedade ela recebe a criança com paralisia cerebral, também com essa visão, pronto, nós temos um trio capaz de fazer com que informações novas, conhecimento atual, possibilidades terapêuticas sejam deixadas de lado pelo simples fato de não se acreditar que em outras partes do mundo já se faz um tratamento dessa natureza e que é disponível no Brasil, é disponível em praticamente todas as capitais do país. A risotomia dorsal seletiva, ou seja, a cirurgia que consegue ir na coluna lombar da criança, encontrar os nervos que estão afetados, tirar os nervos que estão afetados, é uma técnica que ela é tão consagrada, ela é tão bem estudada, que ela é disponível pelo SUS. Então já existem hospitais credenciados em várias cidades no país, capazes de receber essas crianças e fazer esse tipo de cirurgia. Sim, dá para fazer mais com crianças com paralisia cerebral. Então, se você é cuidador, profissional de saúde, se você tem alguém na família que tem paralisia cerebral, compartilhe esse vídeo, divulgue a informação, traga o caso, traga as dúvidas, vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem, mais crianças serão beneficiadas.